E aí, galerinha? Beleza? Vamos lá então. Olha só. Agora que a gente viu algumas tecnologias de desenvolvimento web tradicionais, a gente vai começar a trilhar um caminho, tá? E aí, esse caminho, antes da gente entrar efetivamente nas tecnologias um pouco mais novas de desenvolvimento para a internet, eu gostaria de falar para vocês sobre o Ajax, que na verdade tudo começou com ele. O Ajax, pessoal, é uma funcionalidade nativa do JavaScript, onde você consegue fazer uma requisição assíncrona para digamos assim, para um back-end no servidor, para uma tecnologia no servidor, e aí faz alguma coisa lá no servidor e o servidor te retorna normalmente com alguma mensagem, um ok, né, se deu certo ou se não deu certo algum erro, digamos assim. Beleza. E aí, pessoal, começou lá o desenvolvimento de internet, de páginas, antigamente, depois evoluiu aí para o desenvolvimento de alguns sistemas. E aí eu gostaria de pegar um exemplo para vocês, para falar o porquê desse recurso, né? Então, olha só, vamos pegar aí um sistema, uma página bem comum de um sistema web, uma página, por exemplo, uma listagem com 10 registros lá, sei lá, um cadastro qualquer, um cadastro de pessoas, aonde tem lá uma listagem com 10 registros, normalmente tem um botãozinho lá para excluir um determinado registro. Legal. E aí você, no desenvolvimento tradicional, você clica lá nessa, né, normalmente o botãozinho a lixeira, quando tem um ícone, né? Enfim, clicou lá na lixeira para apagar aquele registro. Às vezes, ou na maioria das vezes, vem uma mensagenzinha, deseja realmente apagar aquele registro. Quando você deu OK, normalmente acontece o quê? A tela é recarregada até para que a sua requisição de exclusão ela vai lá no servidor, apaga esse registro no banco de dados e aí a tela é recarregada novamente, porém agora, como aquele registro foi excluído, agora os registros são recarregados sem aquele registro que foi apagado do banco de dados. Esse é o procedimento padrão. E aí, quando surgiu o Ajax, aconteceu a possibilidade dessa mesma tela, quando você clicasse na lixeirinha, e aí apareceu a mensagem, deseja realmente apagar esse registro. Quando você clicou em OK, era possível com o Ajax você ir lá no servidor, mandar a requisição para apagar esse registro. Quando ele apagou, ele te devolveu a informação que esse registro foi apagado. E aí, via JavaScript, você vai lá e deleta visualmente aquela linha com aquele registro na tabela, né? Então, foi lá, ó, são duas coisas diferentes. Uma coisa, a requisição foi enviada para apagar o registro no servidor, lá no back-end, apagou, devolveu lá para a interface falando que o registro foi apagado. Depois que o registro foi apagado, você simplesmente vai lá visualmente na interface via JavaScript e deleta aquela linha. Então não há recarregamento de tela nenhum, tá? E aí o pessoal ficou maluco com essa possibilidade desse recurso. E aí eu gostaria de exemplificar uma coisa falando, não, por que isso não é comum hoje, ou até hoje não é comum e tal. E aí eu gostaria de exemplificar, é possível você fazer isso hoje, tá? Eu faço isso hoje, com tecnologias de desenvolvimento tradicionais, mas por que isso não evoluiu tanto, né, da forma com que é? Porque aí eu vou exemplificar um aluno meu, me lembro, ensinando desenvolvimento web, eu lembro que eu ensinei o recurso e tal, o aluno, caramba, professor, que bacana e tal, vou desenvolver um sisteminha só utilizando a Ajax. Eu, beleza, vai em frente lá, legal, boa sorte. E aí, volta e meia perguntava, professor, um belo dia, finalizei lá o desenvolvimento do meu sistema. E aí, ficou tudo certinho, legal? Acho que tinha uns 2 cadastros só. Não, deu certo. Mas aí, me fala aí dos pontos positivos e negativos. Não, professor, positivo que ficou legal, ficou dinâmico o negócio, né? Ficou parecido com o desenvolvimento desktop. Lembrando que esse recurso,
de não recarregamento de tela é um recurso que imita os sistemas desktop, que nas tecnologias de desenvolvimento desktop é super comum você fazer esse tipo de coisa por uma característica própria das tecnologias de desenvolvimento. O desenvolvimento web é um pouco diferente, que você tem que ir lá no servidor, mandar essa informação e depois recarregar a tela com aquela informação atualizada. No desenvolvimento desktop é super simples você pagar lá e não tem carregamento de tela nenhum, né? E esse recurso ele imita o desenvolvimento desktop. E aí, voltando lá para o aluno, e aí, quais as dificuldades? Então, professor, a dificuldade é que meu código ficou enorme. E realmente, para você fazer um sistema todo, utilizando Ajax, recursos Ajax para todas as funcionalidades praticamente do seu sistema, se é um sistema de grande porte, sua codificação vai ficar enorme, vai ficar horrível para você dar manutenção, a mantenibilidade vai ficar horrível. Enfim, e aí o aluno falei, pois é, eu já havia previsto isso, falei com ele, e realmente um sistema de grande porte, com muitos cadastros e tudo, para você fazer tudo via Ajax, fica quase que inviável. E aí a comunidade mundial, ela percebeu essa coisa boa do Ajax, porém a dificuldade do desenvolvimento. E aí começaram a surgir vários sistemas de grande porte, onde você tinha, por exemplo, lá no Facebook, pegar o Facebook aí como exemplo, você tinha vários painéis que precisavam ali funcionar real time, com chat, um painel de feed, notificações, enfim. E aí, para você fazer tudo aquilo via Ajax era quase que impossível. E aí começaram a surgir várias tecnologias, ou pelo menos várias tentativas tecnológicas de SPA, de Single Page Application, aonde ela utilizava como base toda a linguagem JavaScript, né, e todo o conceito do Ajax, mas de uma maneira um pouco diferente, uma maneira, na teoria, otimizada, tá bom? E aí foi aí que surgiu todo o conceito de SPA e tal. Muita gente não sabe disso. E juntamente com o SPA, como o SPA, todas as tecnologias que de Single Page Application são com base no JavaScript, o JavaScript é client-side, isto é, ele funciona no navegador do cliente, e se você precisar fazer alguma manipulação lá no banco de dados, lá no back-end, você precisa de outra tecnologia. Eles meio que copiaram recursos do desenvolvimento mobile que já fazia isso. O desenvolvimento mobile, ele precisa de outra linguagem, outra camada para manipulação do banco de dados. E aí o SPA meio que copiou os recursos lá do desenvolvimento mobile, utilizando a mesma camada lá, que é a mesma API REST, tá? Que é justamente essa camada de manipulação do banco de dados, que também surgiu lá. As primeiras APIs eram chamadas de web servers, né? Vou pegar aí um exemplo, por exemplo, quando você tinha lá um site e você precisava, de acordo, por exemplo, com o CEP, você precisava lá consultar a rua, a cidade, o bairro, o estado, por exemplo, lá no site dos Correios. O site dos Correios, por exemplo, ele disponibilizava um web server, né, aonde você via uma URL, passava como parâmetro CEP e ele trazia lá os dados via arquivo XML, que era o padrão da época, as informações que você precisava de acordo com o CEP. E aí, beleza, e aí isso foi evoluindo, o desenvolvimento mobile ditou várias regras nesse sentido, né? E aí veio lá o padrão via arquivos JSON, enfim, e aí se tornou algo bem comum lá no desenvolvimento mobile, que todas as tecnologias, né, de Single Page Application adotaram as mesmas práticas lá do desenvolvimento mobile, que é a API REST, essa camada aqui, ó, de abstração, aonde você tem todas as requisições para o banco, para uma ou mais bases de dados,
feita por essa camada, vai lá, faz a requisição, busca ou faz qualquer tipo de manipulação a banco de dados, né, seja uma consulta, uma inclusão, uma exclusão ou uma alteração, faz lá, depois que devolveu. Então você pode ter uma ou mais aplicações, isso também é o bom de aplicar esse conceito. Você pode ter várias aplicações, inclusive desenvolvidas por tecnologias diferentes. Por exemplo, você pode ter um sistema web e um sistema mobile utilizando uma mesma API, e essa API fica encarregada aí de todas as requisições com as bases de dados. Essa é a parte boa e muito boa de reaproveitamento, que eu considero muito bom, tá? Então esse é o conceito de API REST que surgiram lá dos web servers, né? Lógico que evoluiu bastante com vários tipos de requisições, né, diferentes, para dependendo do tipo de manipulação que você vai fazer aqui no banco de dados. Você utiliza diferentes protocolos HTTP, enfim. E aí, algumas linguagens, né, para a construção de API, talvez as mais comuns aí, Node.js, Java Spring, que é uma ramificação do Java, um pouco mais enxuta, só para o desenvolvimento de APIs. E aí, pouca gente às vezes sabe, você consegue fazer API praticamente de qualquer linguagem de alto nível que tenha conexão com o banco de dados. Então, por exemplo, PHP, Python, Delphi, então várias aí linguagens de alto nível com conexão no banco de dados. Dá para você fazer API, que é basicamente fazer uma requisição no banco de dados. Depois que você já tem a conexão, fica molezinha, e depois você aplica qualquer tipo de conversão de dados para que esses dados do banco de dados sejam convertidos, hoje o padrão muito comum, via JSON. Legal! E aí, pessoal, começou a surgir aí várias tecnologias SPA, que eu contei essa historinha aí para vocês, para que vocês entendessem o motivo pelo qual essas tecnologias elas existem e da onde elas surgiram, tá bom? Beleza, a gente termina o vídeo por aqui. Quis falar um pouquinho aí do histórico, da onde foram, né, onde surgiu tudo isso, para que a gente aí efetivamente fale sobre cada uma das tecnologias, beleza? Para não me alongar muito, essas tecnologias tem muita coisa para falar. Daqui a pouco a gente volta. Até mais.